Oi, gente, tudo bem? Bom dia! Aqui são 10h30 de sexta-feira. Sextou com 365 histórias para dormir. Olha, um ano. Olha, esse canal tá desde 2016, mas falando de Deus desde 2020. Uns 21, 5 anos. 5 anos falando de Deus. E aí, se inscreva no canal, curta o vídeo, vem comigo para mais uma mensagem estranha. Eu sou Melissa, sou escritora e leitora também. A nossa inteligência, o nosso valor como conhecedor, como observador, não está na quantidade de informações que o seu cérebro consegue decorar, sua mente, né? Mas no rearranjo delas, sabe? Você como, sei lá, um quebra-cabeças, algo do tipo, e você rearranja as coisas da maneira como aquilo lhe faz sentido, entendeu? Por exemplo, se você estivesse na Segunda Guerra Mundial e você fosse um alemão e a propaganda nazista estivesse falando que os judeus não valiam nada mesmo e não sei o quê, mas tinha outras perseguições a outras pessoas, né? Não só judeus, não sei se eram negros também, não, cristãos não. Enfim, tinha outras. E aí, você pega essa informação. Então, você não está no mundo só para conhecer. Porque, cuidado, tem mestres e mestres. E um Hitler, ele era um líder e um mestre. Ele tinha algo para ensinar. Tanto que ele ensinou as pessoas a odiarem os judeus, né? Então, o que você faria com aquela informação? Você ia pegar aquilo, ia contestar, ia tentar rearranjar as coisas e dizer, não, olha, ô fulano, eu acho que você tá errado, entendeu? Eu montei esse quebra-cabeça com as informações que você me deu dessa forma aqui que faz sentido para mim. E aí a gente descobre que o amor faz sentido, né? Sempre. Enfim, vamos aqui no 13, o pequeno polegar. Ó, uma vez um fazendeiro e sua esposa tiveram seu primeiro filho, após muitos anos de casamento. O menino era tão pequeno quanto o polegar de seu pai. Deram-lhe o nome de Pequeno Polegar. Um dia, um corvo pegou o pequeno polegar e o jogou no mar. Um peixe magnífico o engoliu. Depois de um tempo, alguns pescadores pegaram o peixe e o deram aos servos do rei Arthur. Os criados cortaram o peixe e ficaram surpresos ao ver o pequeno polegar lá dentro e o apresentaram ao rei Arthur. O rei manteve o pequeno polegar para entreter a todos com seus truques engraçados. Agora, o pequeno polegar era chamado de Sir Pequeno Polegar. Um dia, a rainha das fadas levou o pequeno polegar para a terra das fadas, onde ele continuou a entreter todos com seus truques. Aqui é o seguinte. O que eu fiquei pensando dessa história, né? Ó, o peixe engoliu ele. Assim como, né, engoliu, assim como engoliu o, assim como engoliu Jonas, né? É que ele era muito pequenininho, né? Então, assim, um peixe era como uma baleia para ele.
E aí, esse peixe parece que levou ele para o lugar certo. Olha, levou ele para a mesa do rei, sabe? Talvez você nasceu, ó, pequeno. E aí um peixe, uma situação ruim, aí te engoliu essa situação. E olha onde você foi parar? Na mesa do rei. E quando abre, aí foi a sua grande oportunidade, né? E aí disso, ó, você recebeu um nome, ó. Você é o Sir Pequeno Polegar. Você não é mais tão pequeno porque você, sabe, você ficou conhecido. E aí, outras também, ó, a Rainha das Fadas levou você com seus truques para você entreter as pessoas, né? A questão aqui é o seguinte, que eu fiquei pensando, caramba, ele não vai voltar, sabe? E os pais dele? Mas que ingrato, hein? Esse pequeno polegar. Deus que me livre ter um filho desse. Então, assim, a questão é, você voltou lá para tua cidade para agradecer seu bairro, para fazer algo por eles, pelos seus pais, entendeu? Seus vizinhos. Não seja como o pequeno polegar, mas é ingrato, hein? Meu Deus, ele seguiu e nem olhou para trás, quer dizer, isso me parece muito ingrato, entendeu? Essa história da 14, Alice no País das Maravilhas, está bem modificada, mas ó, vou ler. Alice estava relaxando debaixo de uma árvore com seu gato. Ela estava entediada simplesmente porque nada de excitante acontecia com ela. De repente, ela viu a coisa mais estranha: um coelho falante com um relógio. Estou atrasado para um encontro muito importante, ele continuou repetindo. Ele passou por Alice e depois entrou em um buraco no chão. Alice saltou dentro do buraco e chegou a uma porta minúscula. Através da fechadura, ela viu o coelho em um lindo jardim. Mas ela era grande demais para passar pela porta, então começou a chorar. Enquanto chorava, se tornava cada vez menor, até terminar em um rio de lágrimas. Alice nadou até a porta do lindo jardim e encontrou um rato e um pássaro. Dodô, também nadando em direção à porta. Eles finalmente pousaram no maravilhoso jardim. O rato e o pássaro Dodô se despediram e desapareceram. Olha, eu não sei por que a Alice está tão atrás desse coelho. Ele não tem tempo para ela, ele está sempre atrasado. Ele nem sabe por que ele está sempre tão atrasado. Ele sempre está atrasado. Olha, cuidado para não ir você, Alice, atrás de alguém que não tem tempo para você. Você vai se decepcionar. E outra coisa, parece que, por mais que não pareça, o seu choro, sabe, as situações difíceis acabam facilitando, ó lá, criando um rio, criando um caminho até aquilo que você quer. No final, a Alice, ela ensina muita coisa para esse coelho, porque esse coelho, ele serve uma rainha má, não é? Cortem a cabeça dele, ela tá sempre cortando a cabeça das pessoas. Não sei se, ó, você lida com alguém que tá sempre, ó, mandando embora os funcionários, desfazendo das pessoas, falando mal, cortando cabeças, fofoqueira, não sei. E ele tá sempre atrasado para quê? Para essa rainha lá das cartas, né? Rainha de copas, né? E aí ela, pelo menos o desenho na história, né? Ela chega e dá uma lição de moral no coelho e na rainha de copas. Aqui é semelhante, ó. Enquanto você chora, quer dizer, um caminho ele é criado.
Quando o povo no Egito chora, ai meu Deus, não sei o que, eles choram, nós estamos sofrendo com esse faraó. Não é só um choro, não é só, ai, vocês não podem chorar, não podem, chore, ó. E aí Deus escuta e manda e faz com que aquela mulher fique grávida do Moisés e cria toda uma narrativa porque alguém estava chorando lá atrás. Então, ó, criou um caminho para ela. Aqui também, uma situação difícil, ó, ele caiu no rio, o peixe engoliu ele, e aí ele foi parar lá na mesa do rei. Será que foi à toa? Não. Então, assim, através de uma situação difícil sua, Deus vai fazer você parar lá na mesa do rei. Deus vai criar um rio com as suas lágrimas. Aquele caiu no rio, aquela chorou e ela fez o próprio rio. Em algum momento ele vai ter que parar e escutar a Alice, porque ele está servindo essa rainha má. E ele aqui, em algum momento, ele tem que parar e voltar lá para agradecer, né? E os pais, né? Será que eu tô dando tempo para os meus pais? Só tô pensando em mim. Essa aqui eu já li, né? Então eu vou ler de novo aqui. Tumbelina. É bonitinha essa história, mas ela sofre tanto, coitadinha. Ó. Era uma vez uma mulher que plantou uma semente dada por um feiticeiro. Uma pequena menina saiu de sua flor. Ela lhe deu o nome de Tumbelina, ou Tambelina, não sei. Certa noite, um sapo levou Tumbelina para casar-se com ela, mas a menina escapou com a ajuda de um besouro. Tumbelina encontrou-se com um rato, que a pediu em casamento com seu vizinho rico, a toupeira. Mas Tumbelina recusou. Um dia uma andorinha estava passando e pediu a Tumbelina para ir com ela a uma terra das flores. Tumbelina voou para longe nas costas da andorinha. Lá ela conheceu o filho do rei das flores. Os dois se apaixonaram e se casaram. Aqui é bonitinha essa história. Eu digo que ela sofre porque olha só, olha o histórico dela, quem se apresentou para casar com ela? Um sapo, um rato. Então ela tá sempre fugindo. Não, não quero você, não, não quero você, não. Sabe? E ela não se encontra, né? Ela não se encontra. Ai, meu Deus, será que eu deveria casar com esse sapo? Eu não sei, mas parece que não é esse. Ele é muito diferente de mim. A Tumbelina é como se... Eu não sei se ela é uma flor ou ela é uma borboleta, alguma coisa assim. Então, se ela não se encontra... Nossa, mas esse sapo, ele é muito estranho, ele é muito gosmento. E esse rato também, muito sujo, muito... E ela vai fugindo até que em um momento ela vai parar no lugar certo, ó lá. Nas costas da andorinha que ajudou ela, conheceu o filho do rei das flores. Parece que esse sim, é esse. Aqui fala muito sobre não se antecipe com a primeira oferta. Você sente quando é o lugar certo, na hora certa, a pessoa certa. Não tenha tanta pressa. Fuja de algumas situações. É isso. Vou ler os outros, ainda tenho tempo. Ó, Peter Pan. Uma noite, Peter Pan levou Wendy, John e Michael para sua casa, a Terra do Nunca. Sua amiga, a fada Sininho, polvilhou as crianças com pó de fada, para que elas pudessem voar. As crianças estavam muito felizes brincando lá. De repente, elas se viram cercadas por piratas. O capitão amarrou as crianças no mastro do navio. Sininho estava de passagem e viu. Ela correu para informar a Peter Pan.
Ele e Sininho encontraram as crianças e se prepararam para atacar. Cuidado, aí vou eu, disse Peter, com um grande grito enquanto saltava no corrimão e desafiava o capitão para uma luta. Ajude-me, gritou o velho capitão, perdendo o equilíbrio e indo para o mar. Viva! As crianças e Sininho torceram fortemente por Peter Pan. Peter Pan fala sobre... no filme, tem um filme bem legal. O filme é com Robin Williams, mas tem os desenhos também. E mostra assim, as crianças que vão para esse lugar, elas não crescem, né? Isso me lembra muito os animais. A visão que eu tive agora foi o seguinte, do homem socializado, o homem que senta em cadeiras, que passa horas sentado, que faz muitos movimentos repetitivos e vai criando várias doenças para si, como ler, colesterol, câncer, enfim, várias outras doenças, né? Enquanto que, por outro lado, tem as crianças que nunca crescem, que por mais que passem o tempo e fiquem adultas, continuam como crianças, como nós temos as outras espécies. Elas nunca crescem, elas são sempre ingênuas. O ser humano, ele cresce, ele tem a capacidade de manipular, de torturar. Eu falei para vocês, né? Do Hitler, ele é um adulto, quer dizer, ele usou do poder dele para aquilo que ele quis. É errado, né? Por exemplo, uma pessoa mais uma outra espécie ou uma pessoa com alguma limitação mental, por exemplo, não saberia fazer o que ele fez, mover toda uma guerra, entendeu? As outras espécies, elas continuam sendo ingênuas e continuam tendo acesso a um comportamento mais infantil, né? Que é rolar no chão, sentar no chão, comer com as mãos. Sabe tudo isso? Enquanto que nós vamos criando um certo distanciamento da natureza, nós temos acesso às coisas industrializadas, tudo muito fácil, né? A gente não caminha, a gente não corre, a gente anda de carro. Então, a gente já não faz exercício físico, a gente não agacha, não levanta. Isso tudo vai fazendo com que a gente crie doenças, entendeu? Por exemplo, o que é a criatividade? É algo que você precisa ter um lado infantil. Por isso que eu acho que os artistas, eles têm um lado infantil mais forte, sabe? Por exemplo, os artistas geralmente eles brincam, rolam, criam histórias, eles dançam, eles cantam, entendeu? Eles precisam ter esse elemento surpresa também em seus espetáculos, em suas apresentações. Precisam ver as coisas, como eu disse para vocês, através de outros ângulos para que possam apresentar as pessoas. Conseguem, como eu estou fazendo aqui, sei lá, recontar uma história de outra forma. Ó, a pessoa que escreveu esse livro, ela recontou as histórias de uma outra forma. Isso é uma coisa que o artista consegue. Aliás, minha filha ama isso. Ela vem com o livrinho, ela fala: aqui, mamãe, conta pra mim. Aí eu conto, eu leio. E aí ela pega: agora é minha vez. Aí ela vai contar do ângulo dela, do jeitinho dela. E com o tempo,
como eu disse, né, muitas manias de adulto fazem com que a gente seja muito como esse coelho aqui, ó. Chato, atrasado, metódico. A gente pode se tornar cruel como grandes líderes também. Manipular as coisas para o próprio proveito, sabe? Levando a entender que está fazendo um bem, mas na verdade está pensando só em si próprio, no seu grupo, trazendo muito sofrimento, mas ignorando isso. Enfim, tem muitas manias de adulto que levam, que trazem doença para o corpo, para a alma, para o espírito, entendeu? É isso que eu tô falando. Então, tem muitos recursos que da criança ou dessa outra espécie que senta, que agacha, que rola no chão, que é criativo, que a gente precisa resgatar. A gente precisa manter, sim, pela vida toda, essa criança dentro de nós viva. Senão a gente não suporta, né? Manter o lado leve da vida. Inclusive, eu sempre tô dizendo para vocês que os japoneses, eles sentam no chão, né? Estudam no chão, fazem... Isso é muito importante, que é o agachar e levantar, né? Contar piada, ter o lado leve e engraçado da vida. Isso é extremamente importante. Ó, vou ler mais esse. O homem biscoito de gengibre. Um pequeno homem velho e uma pequena mulher velha moravam em uma cabana. Um dia a mulher fez um biscoito de gengibre em formato de homem para o jantar. Ela decorou o biscoito com olhos feitos de groselha e botões feitos de cerejas. Mas quando ela tirou o biscoito de gengibre do forno, ele pulou e fugiu. A mulher e seu marido correram atrás dele, mas o biscoito de gengibre foi rápido demais. Nem o porco, nem a vaca, nem o cavalo seguiam. Podiam correr mais do que o homem biscoito de gengibre. O homem chegou a um rio e não sabia como atravessá-lo. Uma raposa manhosa veio até ele e se ofereceu para ajudá-lo a atravessar. Ela pediu que ele se sentasse em sua cauda, mas o homem biscoito de gengibre começou a se molhar. Então a raposa lhe disse para sentar-se nas costas e finalmente no nariz. Logo que o homem biscoito de gengibre sentou-se no nariz da raposa, ela o jogou e o devorou. Depois que ela faz o biscoito, ó, ela fez o biscoito para quê? Para o jantar. E decorou. Ele fugiu. Quer dizer, ela e o esposo não queriam um filho. É diferente, né? Eu estava pensando aqui. Desse aqui. Eles tiveram um filho. O biscoito não, era para comer. Então, ele não queria ser comido, ele não queria ser sacrificado. O que ele fez? Ele fugiu. Só que alguém oferece ajuda para ele, que é a raposa, e a raposa devora ele. Qual que é a moral da história aqui? Valeu a pena ele fugir? Será que ele ficava e era devorado? Ou ele fugia e era devorado de todo jeito? Claro que valeu a pena. Pelo menos ele tentou, né? Salvar a própria vida dele. Quantas histórias nós conhecemos de pessoas que estavam em situações difíceis e que só sobreviveram porque tentaram fugir e conseguiram, né? Aquele filme mesmo, O Quarto de Jack, eu não sei se é baseado em história real mesmo, acho que é. A mulher só consegue sobreviver com a criança porque ela tenta fugir. Primeiro, ela põe o filho, né? Tem uma ideia. E quantas pessoas que conseguiram sobreviver
por exemplo, ataque de tubarão, porque reagiram, né? Porque bateram ali na cabeça do tubarão e aí ele ficou com medo, né? E por mais que elas estivessem feridas, elas só tiveram ferimento, não foram devoradas. Mas ele teve a aventura dele de tentar fugir. Então, eu acho que sim. Ó, por último, eu vou contar essa: o príncipe feliz. No alto da cidade estava a estátua de um príncipe que era de ouro. Como olhos, ele tinha 2 safiras brilhantes e um rubi vermelho e brilhava em seu punho de espada. Uma noite, uma andorinha veio para descansar sobre os pés da estátua. O príncipe disse à andorinha: Você vai dar o rubi no punho de minha espada para a mulher que vive lá, pois seu filho pequeno está muito doente. A mulher costurava para viver. A andorinha chegou à casa da pobre mulher e colocou o rubi ao lado de seu dedal. O príncipe pediu à andorinha que desse um de seus olhos de safira a um homem que estava sentindo frio. Depois pediu à andorinha que desse seu outro olho para uma pobre menina que estava com fome e não comia há dias. Ele disse à andorinha que tirasse todo o seu ouro e o desse aos pobres. No inverno, a andorinha morreu e logo o coração de chumbo do príncipe se partiu e a estátua caiu. Quando Deus pediu a seus anjos que lhe trouxessem as 2 coisas mais preciosas, eles trouxeram o coração de chumbo e a ave morta. Olha que lindo. Olha que lindo. Eu não falei para vocês que é melhor tentar e falhar do que não tentar? Ai, mas olha só, ele se desfez como estátua. Ele foi dando várias partes para atender esse ou aquele. Eu dei esse rubi para a mulher, mas isso não vai resolver o problema da vida dela. Vai durar por um tempo, uns 2, 3, 5, 10 anos ali. Mas você fez, você tentou, né? Isso não vai resolver o problema da menina que mora na rua, que tá com fome há dias, né? Mas você tentou. Eu não vou poder resolver o problema dos pobres, mas você fez sua parte, você tentou. E olha que Deus viu. Tragam as 2 coisas mais preciosas: o coração de chumbo da estátua e a ave morta. Olha que lindo isso. Nossa, incrível, gente. Ele se sacrificou, sabe? E a ave também. Incrível, né? Essa ave morta às vezes está muito mais viva do que a gente mesmo, né? Que não faz nada pelos outros. Porque acha, não vou fazer porque não vai resolver. Às vezes até a estátua, ó, a estátua, que tem um coração de chumbo, parece que é mais de carne do que o da gente. Então, assim, eu vou tentar e não vai resolver. Tente fugir, tente lutar, tente se doar, sabe? Tente voltar a ter um coração mais puro. Tente voltar, sabe? Para agradecer, para fazer por aqueles de onde você veio. Tá certo? Tchau, Deus abençoe. Não, eu vou fazer mais esse. Até o 20, ó, o soldado de chumbo. Era uma vez um soldadinho de chumbo que estava apaixonado por uma bela bailarina de papel. Um malvado da caixa surpresa o avisou para se afastar dela, mas nada o impediu. Uma manhã, o malvado da caixa surpresa empurrou o soldadinho de chumbo pela janela. Eventualmente, ele chegou ao canal em um barco de papel onde um peixe o engoliu. O peixe foi apanhado e aberto por um corte. O soldado de chumbo, surpreendentemente, se viu mais uma vez em cima da mesa, na frente da bailarina.
O malvado da caixa surpresa não conseguiu suportar. Ele sussurrou algo nos ouvidos de um garotinho, que jogou o bravo soldado de chumbo no fogo. Ao mesmo tempo, uma brisa lançou a bailarina para o fogo também. Os dois estavam unidos. O soldado derreteu em um belo coração decorado por uma lantejoula do vestido da bailarina. Que linda essa história, quer dizer, deu tudo errado. O soldado derreteu, a bailarina, os dois foram pro fogo. Quer dizer, aqui ó, deu tudo errado também. Aqui também parece que deu tudo errado, porque a estátua se desfez, o pássaro morreu. E olha que lindo, e parece que quando deu tudo errado é que deu certo. Que Deus fala, traga aquilo que tem mais valor, é o coração de chumbo e a estátua caída com o pássaro morto, olha o que tem mais valor. E aquilo que você tentou e você recebeu não, e você não foi valorizado. Olha o que vai acontecendo, o malvado da caixa de surpresa vai tendo mais e mais ideia contra você. Ele sussurra no ouvido dessa pessoa para te prejudicar, sussurra no ouvido da outra. Enquanto que você tem uma relação com uma tal bailarina, você soldado. E pode ser que dê tudo errado, sabe? Pode ser que aquele que te oferece ajuda não tenha mesmo intenção de te ajudar, mas te devorar, sabe? Você foge de uma situação ruim, você cai em outra. Mas a sua história com alguém que te ama de verdade, como essa bailarina, você com um coração de chumbo, com coisas tão preciosas pregadas na sua cara, você tem um relacionamento com um pássaro. O pássaro, ele é frágil, mas ele é ágil. Você é pesado e tem muitas coisas valiosas em você. Mas essas coisas não têm valor em si, elas só passam a ter valor quando você usa ela em favor dos mais fracos. Esse passarinho, é ele que pode te ajudar a levar essas coisas preciosas às pessoas, porque quem tá vendo e pode levar isso é o passarinho. Enquanto que a bailarina também ela é de papel, ela é bem frágil. Ele é mais forte, né? O soldado. Mas no final eles acabam no mesmo fogo para ser derretido. E tudo que tem de bonitinho, olha, uma lantejoula é o que decora ele. Ele aprecia as coisas simples dessa bailarina de papel. Até o pássaro morto, até você morto, é precioso para Deus. Olha só. Por causa da história que o passarinho deixa. Por causa da história, do bem que fez para esse, para aquele, sabe? Eu ajudei esse homem de coração duro a se mover pelas pessoas. E mesmo depois de morto, olha só, vai ser trazido por Deus como as duas coisas mais preciosas. É muito bonito. É lindo demais. Tchau!